Em Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz! Satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, versículo 25 a 34, mostra a ansiosa solicitude pela vida e apresenta uma das mensagens maravilhosas achadas no coração do grande sermão da montanha. Tem a ver com as prioridades de nossa vida, o modo como os homens que não amam Jesus encaram as coisas e a maneira diferente como o povo de Deus deve agir. Esta mensagem é a receita de Deus para livrar a humanidade da ansiedade doentia, que gera conflito, angústia e desespero. A mensagem explica que apesar de que existem coisas necessárias como o alimento, o tempo e o vestuário, Deus deve estar em primeiro lugar em nossa vida. Em síntese, no verso 25, Jesus inicia a ideia de que existe algo muito mais importante do que a roupa, do que o alimento ou do que o tempo, que é a vida. Ele questiona: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Já nos versos 26 a 28, apresenta três figuras para ilustrar que Deus provê as coisas que são necessárias para o sustento da vida. E nos versos 30 a 34, repete e enfatiza o pensamento iniciado no verso 25, concluindo que o melhor é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto será acrescentado. Esta verdade é ilustrada por Cristo com três figuras da natureza. A primeira, as aves do céu, no verso 26. A segunda, a idade do ser humano, no verso 27. E a terceira, o livro do campo, no verso 28. Note que as três apresentam os tipos de necessidades humanas. A comida das aves, a necessidade vital, indispensável para a sobrevivência. A idade do tempo, uma necessidade imaginária, que seria o poder de acrescentar mais tempo na vida. E o vestuário das flores, na necessidade que é indispensável para a proteção. Estão vivenciando nos dias atuais uma preocupação em suprir essas necessidades. A pandemia do coronavírus tem deixado a humanidade confusa e incerta na corrida contra o tempo, em busca de uma vacina, de uma cura para a sobrevivência humana. Infelizmente, muitas pessoas estão sofrendo. Muitas ainda não conseguem definir seus objetivos e passam a viverem desorientadas na área tanto espiritual como na área emocional, física e material. Deus sabe o que necessitamos e nos orienta a conhecer atentamente a sua vontade. O versículo-chave que vamos olhar atentamente hoje é Mateus 6,33, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Em Romanos, capítulo 14, 17, fala sobre o reino de Deus e diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Uma curiosidade é que Mateus usa a expressão o reino de Deus 5 vezes no seu livro. Ele usa mais o termo reino dos céus, pois os judeus, por respeito, evitavam pronunciar o nome de Deus, totalizando assim 54 vezes o tema reino.
Uma característica desse evangelho é a certeza que Jesus é Deus presente no meio de nós. Deus está conosco, como afirma Mateus, capítulo 1, versículo 23. E expressa o reino de Cristo, que veio estabelecer entre os homens, nos corações, na vida, na experiência. Porque o reino de Deus está dentro de vós, como afirma Lucas, capítulo 17, versículo 21. O reino de Deus, neste contexto, é uma forma de vida. Coloca Cristo e sua justiça acima de tudo. É um convite para buscar santidade, para chegar ao reino dos céus. Outro ponto que devemos notar aqui é a justiça de Deus. As primeiras palavras de Jesus nesse evangelho são: deixe como está, pois convém que cumpramos toda a justiça, como está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 15. A palavra justiça, especialmente no Novo Testamento, é usada geralmente para designar o próprio Jesus como sendo a fonte de justiça, que é oferecida gratuitamente por Deus para justificar pecadores, como está escrito em Romanos 5,17. O termo justiça tem forte sentido legal. Enquanto falamos de obter justiça, na Bíblia fala-se sobre fazer justiça. Em Salmos 82,3 diz: fazer justiça ao fraco e ao órfão, proceder retamente para com o aflito e o desamparado. Em Provérbios 21,3 também diz: exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Buscar a justiça de Deus implica buscar o bem e rejeitar o pecado, fazer o que é correto aos olhos de Deus. A justiça de Deus também se revela em tudo que é bom, em tudo que é certo. Precisamos viver para agradar a Deus, abandonando a injustiça do pecado e promovendo o que é certo. Mateus 5,20 diz que, se a vossa justiça não exceder em muitos dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E entender que Deus, em primeiro lugar, não é simplesmente uma expressão a mais para a nossa vida. Na administração do nosso tempo, Deus deve ocupar o primeiro lugar. Antes de pensar no tempo para nós, temos que pensar no tempo para Deus. É amá-lo com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. Na administração do nosso talento, antes de usá-lo para nós, temos que pensar em como usá-los para Deus. Igualmente deve ser o nosso tesouro, as nossas posses. Deus primeiro, depois eu. O ser humano será feliz na medida em que busca o reino de Deus e sua justiça, porque o resultado será que todas as coisas vos serão acrescentadas. Em Mateus 16:24 diz que se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Devemos dizer a Jesus: ajuda-me a colocar a tua justiça em primeiro lugar. Ensina-me a viver para ti. Ajuda-me a fazer da cruz de Cristo o motivo de minha vida. Toma o meu tempo, meus talentos, meu corpo e meus tesouros. Enfim, Senhor, toma a minha vida toda. Que Deus nos abençoe sempre e nos ajude a manter o nosso pensamento, o nosso foco, o nosso alvo, em primeiro lugar, em Deus, no seu reino e na sua justiça. Que Deus abençoe a todos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bondoso, Deus zeloso, Deus de amor e de bondade, na Tua presença, Senhor, me coloco nessa manhã para agradecer, Pai, primeiramente pelas nossas vidas, pelos cuidados, pela proteção do Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem dado a cada um de nós na nossa vida, né? Te agradeço, Senhor Deus, pela Tua bondade, Senhor Deus, pelos cuidados do Senhor. Estarmos buscando mais e mais a Tua presença, que possamos, Pai, buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar nas nossas vidas, porque assim o Senhor prometeu, Pai, se assim nós fizéssemos, todas as coisas nos seriam acrescentadas, Pai. E eu creio na Tua palavra, Senhor Deus, a Tua palavra é verdadeira. O Senhor é o Deus
de infinita bondade, Pai. Por isso, Senhor Deus, nos ajuda a sermos essas mulheres, Deus, auxiliadoras idôneas, Pai, mulheres escolhidas pelo Senhor, Pai, para fazer a tua obra, Senhor Deus, aqui nessa terra, o que o Senhor nos deixou para fazer, que façamos, Senhor Deus, para a honra e glória do Senhor. É o que eu te peço e agradeço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.